Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez estamos nos encontrando desta forma, né? Infelizmente, gostaria muito de estar aí para te dar um abraço. Eu creio que você gostaria muito de dar um abraço nas pessoas da célula, mas é a forma que nós estamos encontrando nesse momento de nós nos comunicarmos, de nós termos um tempo na presença de Deus, de nos sentirmos juntos e crendo de que em breve poderemos estar juntos novamente, que Deus possa realmente abençoar. Eu quero colocar, né, você recebeu mais uma vez uma lista, uma folha da célula aí contigo para você poder acompanhar o que eu vou estar expondo aqui agora nesses próximos minutos. Eu gostaria de que nós pudéssemos ter uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade que eu gostaria de nos enfatizar nesta noite é entre a frase que a gente muitas vezes ouve e fala, Deus é justo, ou a glória de Deus. Vamos meditar um pouquinho sobre isso, né? Nós escutamos muito falar isso, mas isto não é justo. Né? Muito que nós ouvimos, talvez até falamos, não é justo de que os mercados podem abrir e as lojas de roupa, por exemplo, não podem. E não é justo, não é verdade? E nós falamos então sobre esta justiça, mas isso está baseado em que justiça? A justiça nossa, a justiça humana. E quando nós nos colocamos sobre a nossa justiça, o que nós fazemos? Nós reclamamos. E o grande problema é que nós transferimos esta justiça para Deus. E aí dizemos, Deus não é justo. Mas Deus não é justo baseado na justiça de quem? Baseado na nossa justiça. A questão toda é de que essa pergunta ou essa frase, ela está errada. Ela está errada. E é isso que eu quero que a gente medite um pouquinho. Vai comigo. Nós queremos observar 3 exemplos na palavra de Deus. Né? Você tem as referências ali também para você poder me acompanhar. Você tem ali na folha. Né? O primeiro exemplo que eu quero analisar é a questão da oração de Jabes. Né? A oração de Jabes é algo muito interessante, assim, de que você não tem muitos detalhes sobre este momento, mas diz assim um versículo, 1 Crônicas 4:10, fala de Jabes. Jabes orou ao Deus de Israel. O que ele orou? Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E sabe qual foi a solução? A sequência diz que Deus atendeu o seu pedido. Deus atendeu o seu pedido. Guarda isso na tua memória. Um segundo exemplo é um exemplo de uma garotinha. Lá em 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 3, nós temos a seguinte história. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, uma garotinha, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ok, o personagem é a garotinha. Da onde que aparece essa garotinha? Era uma garotinha, uma menina israelita, e Naamã, como comandante do exército da Síria, eles tinham atacado Israel e tinham levado a esta garotinha, que nem nome tem, levado ela presa. Ela agora era escrava da esposa de Naamã. Agora, quando nós falamos de atacar, o exército sírio era extremamente violento. Então, com certeza, podemos imaginar de que a mãe desta menina provavelmente foi estuprada, ela provavelmente foi também, provavelmente os pais, irmãos, se ela tinha, pessoal do seu vilarejo foram todos mortos.
Então a carga, a bagagem emocional dessa menina era extremamente forte. Ela tinha tido problemas seríssimos. Seria muito normal se nós pudéssemos pensar assim, se ela soubesse, puxa, agora o meu chefe, o meu dono, né? O Naamã agora está com lepra. Então, bem feito, né? Castigo de Deus. É isso aí. Esse cara tem que sofrer. A gente poderia pensar que isso seria bem normal. Mas o que essa garotinha fez? Olha só o que ela fez. Ela chegou para a sua patroa e ela disse: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de lepra. Em outras palavras, sabe, ela estava preocupada com o seu dono, com a saúde do seu dono. O final desta história, você pode ler em casa em 2 Reis 5, mas é uma história tremenda. Naamã vai para Israel, chega a se encontrar com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu manda ele tomar banho, literalmente, 7 vezes no Rio Jordão. No início Naamã não gosta disso, mas depois ele concede e faz, e ele é curado. Ele é curado da lepra, algo que não tinha como curar na época. E sabe qual é o resultado disso tudo? Ele diz assim, Naamã diz assim: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Interessante. Que coisa incrível. Por causa de uma garotinha, esse comandante do exército sírio reconheceu Deus. Temos um terceiro personagem que eu quero analisar. Depois nós vamos voltar em todos esses 3. Esse terceiro personagem é Estevão, no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 8, fala assim de Estevão: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Olha que homem de Deus, hein? Olha que homem. Versículo 9: contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e da Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Uma oposição ferrenha contra Estevão. E esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ele tem uma conversa muito longa lá no Sinédrio, você pode ler isso lá no capítulo 7. E o final é de que Estevão é apedrejado até a morte. Já pensou uma morte que nem essa? Uma morte terrível, apedrejado até a morte? Estevão, homem cheio de Deus, apedrejado até a morte. Que coisa incrível. Recapitulando então esses nossos 3 personagens. Jabes, foi totalmente abençoado. 2, a garotinha, ela viveu um inferno na terra, mas tocou a vida de um gentil. O outro, Estevão, era cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, e mesmo assim foi apedrejado até a morte. Então, se nós fizéssemos a pergunta que nós começamos: com qual vida Deus foi justo? O que você responderia? Com qual dessas vidas Deus foi justo? A questão é que essa pergunta está errada, já percebeu? Porque não conseguimos responder. Não conseguimos. Como é que eu vou saber com qual delas Jesus foi justo, Deus foi justo? Não é verdade? Por quê? Porque a nossa avaliação é baseada na justiça humana e não a justiça de Deus.
Então nós precisamos achar uma outra pergunta. E aqui nós precisamos entender essa metanoia, essa mudança de mente na nossa vida. Porque essa outra pergunta que eu tenho que fazer para a minha vida é: essa vida ou esse evento foi para a glória de Deus? Essa é a pergunta certa que você e eu devemos fazer. A minha vida, a situação que eu estou vivendo agora, é para a glória de Deus? Está trazendo glória para Deus? Queridos, a vida não foi feita para ser justa. A nossa vida foi feita para dar glória a Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Então, se nós voltamos aos nossos 3 personagens que nós usamos hoje aqui como exemplo, nós podemos então perguntar: qual desses 3 personagens trouxeram glória para Deus? Melhorou a pergunta? Com certeza, Jabes, ele, ao ser abençoado totalmente por Deus, ele glorificou a Deus. E Deus é glorificado, no caso de Jabes, por causa da sua misericórdia e da sua graça. Olha que coisa boa. A garotinha glorificou a Deus quando o perdão de Deus mudou todo o seu ser, porque ela estava perdoada. A glória de Deus entrou na sua vida. Ela glorificou a Deus porque mostrou que estava perdoada, ela não estava magoada, ela não estava presa aos problemas que trouxeram. E a glória de Deus maior ainda dessa história foi quando Naamã glorificou a Deus. Olha que glória trouxe para Deus. Estevão glorificou a Deus porque vivia para Deus. Era um homem que vivia para Deus, a glória todo o tempo. E a morte dele, uma morte tão terrível, glorificou a Deus, porque você, conhecendo a história, sabe que aos pés da morte de Estevão estava Saulo. Impactou tremendamente a vida de Saulo. Todos os 3 glorificaram a Deus. Não é uma questão de justiça, é uma questão de glória a Deus. Romanos 11:36, Paulo diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Queridos, tudo é para ele. Tudo na vida de um cristão deve levar para Deus. As árvores que você olha levam você para Deus, os céus declaram a glória de Deus, o nascimento de uma criança é algo que nos maravilha e leva à glória de Deus. Acidentes devem nos levar mais perto de Deus, o câncer deve me levar mais perto de Deus, todas as coisas em nossa volta devem levar nossa atenção para Deus. Alguém escreveu assim, para os cristãos, toda a tragédia é, no fim, uma bênção, ou Deus é um mentiroso. Eu vou repetir. Para os cristãos, toda a tragédia é, no fim, uma bênção, ou Deus é um mentiroso. Ou seja, tudo, e não somente as coisas boas, foram feitas para nos aproximar de Deus. Qualquer coisa que nos faz dobrar os joelhos é uma bênção, porque o propósito final é darmos glória a Deus. Então, queridos, a pergunta errada é: isso é justo? Totalmente. Essa é uma pergunta errada. A pergunta certa é: o que está acontecendo neste exato momento na minha vida está sendo para a glória de Deus? Deus está sendo exaltado? No livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, a primeira frase que ele coloca, uma vida com propósito, para você viver com propósito, a primeira frase ele diz: a questão não é você. A questão não é você. Querido, nesse tempo de quarentena que nós vivemos, um tempo de angústia, de incerteza, um tempo de diminuição de renda, de pouco convívio social,
A pergunta é: você tem dado glória a Deus? Ou você tem falado, isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo? Você tem dado glória a Deus, a tua vida? O que você tem feito tem dado glória a Deus? Tem umas perguntas ali, faz umas perguntas para você mesmo, né? O que dá glória de Deus? E o que não dá glória de Deus numa hora dessa? O que não dá glória de Deus? A ansiedade. Se você está muito ansioso, querido, isso não dá glória de Deus. Isso mostra que você não crê em Deus. A reclamação não dá glória a Deus, mostra que você não está de acordo com o que Deus está fazendo na tua vida. E a palavra é bem clara, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que não dá glória a Deus é falar mal das autoridades, é o que tem mais acontecido. Preste atenção, nós devemos orar por eles e não falar mal. O que dá glória? Ter intimidade com Deus, ter um coração grato a Deus. Agradeça a Deus por isso que tu está vivendo. Ter fé que Deus vai cuidar de você e ter muito amor para com as pessoas que estão em tua volta. Todo dia eu preciso me perguntar, e você precisa se perguntar: Deus está recebendo glória através da minha vida? Nessa situação em que estou vivendo, as pessoas em minha volta percebem que eu tenho um Deus vivo? O que eu estou vivendo? Se eu sou cristão. O texto que nós devemos viver, o texto que nós deve nortear a nossa vida é Abacuque 3, 17 a 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Deixa colocar isso nos nossos dias. Mais ou menos assim: mesmo que eu perca o meu emprego, mesmo que o meu negócio pare, mesmo que eu perca dinheiro, mesmo que eu adoeça pelo coronavírus, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Querido, preste atenção na mudança de mentalidade que nós precisamos ter. Esteja conversando sobre isso, quiser assistir mais uma vez esse vídeo, esteja lá conversando as perguntas, respondendo as perguntas, se vocês estão em 2 ou em 3 na família, e tenha um tempo de oração, agradecendo a Deus, porque Deus tem cuidado de ti. Que Deus abençoe a todos.